As unidades se encontram na extremidade de um gigantesco projeto, responsável por elevar à superfície o petróleo encontrado a mais de 1000 metros de lâmina d'água no oceano. Além de estocar e transferir o petróleo, um FPSO tem a função de processá-lo, retirando do óleo encontrado nos reservatórios a água e o gás. A partir de agora, conheceremos as principais estruturas da planta de processo dos FPSOs P-43 e P-48. O petróleo é elevado do piso marinho até a superfície por tubulações especiais chamadas de riser, construídas para resistir às pressões exercidas pela imensa coluna d'água. Os risers chegam à plataforma e são conectados aos manifolds, conjuntos de válvulas e instrumentos de controle necessários para proporcionar flexibilidade na operação da plataforma. No mesmo módulo do manifold, encontramos os lançadores e recebedores de PIG, fundamentais na manutenção das linhas de elevação e equipamentos submarinos. Os PIGs, por ação mecânica, limpam as linhas removendo parafina e outras substâncias que aderem às paredes internas. O óleo que chega ao manifold é alinhado para dutos principais chamados headers, que são responsáveis pela coleta do óleo proveniente dos diversos poços produtores de petróleo. Assim, o petróleo é direcionado para os pré-aquecedores, onde recupera-se energia que seria desperdiçada, incrementando-se a temperatura do petróleo em cerca de 5 graus centígrados. O petróleo, então, segue para o aquecedor de produção. Aqui encontramos trocadores de calor do tipo casco-tubo, onde a água quente sob pressão percorrerá a estrutura interna do trocador, constituída por vários tubos de pequeno calibre. E o petróleo ocupará o casco que os envolve, maximizando assim a troca de temperatura entre a água e o petróleo. A uma temperatura de 180 graus centígrados, a água cede calor latente ao petróleo, aquecendo-o a uma temperatura de 80 graus centígrados, temperatura ótima para o processo de separação. Agora o petróleo já está pronto para entrar no separador de produção. Também conhecido como separador de primeiro estágio, este vaso opera sob o controle de algumas variáveis, como pressão, temperatura, nível de interfaces, óleo-água e gás-óleo. Controlando-se essas variáveis, proporcionando-se o tempo de residência pré-estabelecido em projeto e utilizando-se o agente desemulsificante adequado, garantimos que as fases óleo, água e gás sejam tratadas individualmente nos sistemas subsequentes e enquadradas nos mais restritos padrões de qualidade requeridos. A partir deste momento, acompanharemos as 3 fases elementos isoladamente, iniciando pelo óleo, que agora segue para o tratador de óleo. Este equipamento tem o objetivo de enquadrar o teor de BSW, isto é, água e sedimentos, e por consequência, o teor de salinidade do óleo. Utiliza-se o campo elétrico como meio de desemulsionamento. O campo elétrico de corrente alternada provoca um alongamento das gotículas de água em sua direção, criando uma força de atração entre as gotículas próximas, enfraquecendo a película de emulsificantes naturais, induzindo a coalescência e, posteriormente, a decantação das gotas de água. O óleo que sai do tratador de óleo é resfriado em um trocador de calor do tipo placas paralelas, onde o fluido de resfriamento é a água do mar. Após o resfriamento de 80 graus centígrados para cerca de 53 graus centígrados, o óleo segue para o separador atmosférico, que é o último estágio de estabilização do óleo. Paralelamente, efetua-se a recuperação dos gases separados neste vaso, maximizando a produção de gás. Finalmente, o óleo segue para os tanques de carga do navio. A distribuição do óleo pelos diversos tanques visa manter a estabilidade da embarcação. Após cerca de 7 dias de produção, o óleo acumulado nos tanques da plataforma é aliviado através de bombeamento para o navio aliviador. Esta operação é denominada offloading. O offloading pode ser realizado tanto pela proa quanto pela popa dos FPSOs. Para
Para isso, as plataformas dispõem de bombas com capacidade de bombeamento de até 10.000 metros cúbicos hora. Esta operação tem uma duração média de 24 horas. Agora que percorremos todos os processos de tratamento do óleo, vamos voltar até o separador de produção, para acompanhar os estágios do tratamento do gás. O gás precisa ser comprimido e desidratado para que seja utilizado. Após sair do separador de produção, o gás carrega uma quantidade de líquido que precisa ser retirado antes de chegar ao compressor. Dois vasos, chamados de safety, cumprem com o papel de separar líquido do gás. Ambos possuem a capacidade de operar com 3 milhões de metros cúbicos diários de gás.